Bem-vindos, eu sou Luís Varela de Almeida, estamos a realizar os debates de norte a sul do país, em Portugal continental, de todos os concelhos, a caminho das eleições autárquicas no próximo dia 12 de outubro. É a vez de olharmos para o concelho de Marvão, com uma população de pouco mais do que 3.000 habitantes. Convidamos todos os partidos, com assento na Assembleia Municipal, aceitaram o nosso convite. O atual presidente da Câmara Municipal de Marvão, do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, aliás, do PSD, Luís Vitorino, e também o Jorge Marques, agora sim, do Partido Socialista. São muitos partidos, são muitos candidatos, é normal que às vezes uma pessoa se engane. Mas avancemos. Luís Vitorino, vou começar por si. Provavelmente já vai adivinhar a minha primeira pergunta. Teve um caso com a Justiça em que foi condenado em primeira instância devido a uma acusação de corrupção, mas já este ano o Tribunal da Relação absolveu o Luís das acusações que lhe eram imputadas e dessa condenação que teve em primeira instância. Apesar da absolvição, considera que os municípios podem penalizá-lo, uma vez que muitas vezes há uma justiça que não é só aquela que existe nos tribunais? Esse facto é um facto que já foi bastante falado. Hoje nem vinha à espera desta pergunta, sou sinceramente. Vinha aqui para debater assuntos vamos debater com o meu amigo Jorge, mas vou-lhe responder a essa resposta e vou-lhe dar. Acho que não vou ser penalizado, as pessoas conhecem-me, os marvanenses conhecem o Luís Vitorino, os marvanenses conhecem e sabem, o processo foi mais do que escalculizado em várias situações, em Assembleia Municipal e na opinião pública na altura. Isto é um processo que se arrastou muito tempo, teve o facto de sair agora a decisão, a Justiça tem o seu tempo, a política tem o seu tempo. Porque foi condenado em primeira instância, relembra, a perda de mandato. A perda de mandato, mas como o senhor sabe, a Justiça e os recursos que há até as sentenças transitarem em julgamento demoram muito tempo. E todos são inocentes até prova em contrário. Para prova em contrário. Mantive Nunca me ponderei em renunciar ao coisa de Presidente da Câmara. Muitas vezes me indicaram que o Sr. Presidente devia de sair. Eu tive a confiança dos marvanenses em 2021 para exercer um mandato de 4 anos e assim fiz, não deitei a toalha ao chão. Os marvanenses sabem que eu estou aqui até ao fim, este mandato foi para cumprir, teve esse compromisso que eu tinha e foi isso que eu fiz e estou de consciência tranquila. Muito bem. Jorge, a mesma pergunta para si, se acha que este caso, sublinho para quem nos está a acompanhar, que houve uma absolvição e, portanto, folha limpa e a inocência, obviamente, garantida, mas Jorge, pergunto-lhe ainda assim se isto pode pesar nestas eleições. Bom dia. Permita-me, antes de responder, agradecer quer o convite do canal Conta Lá, quer a oportunidade de, com o Luís Vitorino, debatermos os assuntos que interessam aos marvanenses. E isto é um assunto que é um assunto do passado, nós estamos obviamente mais interessados em falar do futuro, mas que é um assunto que marcou todo este mandato que passou, porque já vinha de trás. E foi precisamente por isso que eu comecei por esta questão. Claro. Que eu saiba, apesar de ter havido uma decisão contrária à primeira instância, não transitou em julgado. Mas para mim e para nós, neste momento, o que é importante é pensarmos no futuro e pensarmos nas responsabilidades que os marvanenses querem que nós assumimos. Não transitou em julgado, mas como é uma pena inferior a 8 anos, não há mais lugar a recurso para além do Tribunal da Relação. Não há mais lugar a recurso para além da Relação. Ou seja, mesmo que o Ministério Público quisesse recorrer, já não pode. Sim, mas como houve uma decisão na primeira instância num sentido diverso do Tribunal da Relação, havia uma forma, não sei qual é que é o entendimento do Ministério Público, não faço ideia, mas havia uma forma ainda de estabelecer um recurso, mas como digo, isso para nós não vai ser assunto nesta campanha eleitoral. O nosso objetivo é fazermos uma campanha pela positiva, tranquilizar os marvanenses, apresentar-lhes aquilo que é o nosso projeto, garantir aos funcionários do município que, a partir das eleições de 12 de outubro e connosco na Câmara Municipal, não vai haver nem ameaças, nem perseguições a ninguém. O que nós pensamos é no futuro de todos os marvanenses, incluindo eu próprio e o Luís Vitorino. Muito bem. Vamos então olhar para as questões de Marvão. Agora sim, a minha pergunta vai ser igual para os dois. Luís, regresso a si para lhe perguntar qual é o diagnóstico, o retrato, se quiser, que faz atualmente do Concelho de Marvão. O retrato que se faz de Marvão é um concelho
como todos os concelhos da Raia, que sofrem do problema de despovoamento. É nesse sentido que a Câmara Municipal tem feito esforços para combater as questões da desertificação e como é que se colocam pessoas no território. É o grande desafio de ser autarca no interior hoje, é como se colocam pessoas no território. Nós temos uma população da volta de quase 10% de população estrangeira no território, que também é uma mais-valia que temos. Tem sido eles que têm ajudado também que esta situação de falta de população não seja mais grave, mas neste momento sente-se uma inversão. O agrupamento de escolas, por exemplo, já teve 170 alunos, tem hoje praticamente 210. Acho que o caminho está-se a ir-se fazendo. Por outro lado, a Câmara Municipal trabalha em projetos que são estruturantes para o Concelho, como a questão do campo de golfe. O campo de golfe é um projeto estruturante, é uma forma de, se esses projetos fossem aprovados e dessem andamento, a questão do Pierre, que está neste momento a ser discutido e brevemente será aprovado, o Pierre poderá vir a viabilizar o hotel e as infraestruturas do campo de golfe, que é um projeto estruturante. Temos outros projetos que não faltam projetos. O problema também aqui é a burocracia do Estado Central. Todo o aparelho do Estado funciona mal. O ICNF, as CCDRs, as questões para os projetos avançar, aparecem em Marvão empresários para investir, mas quando as pessoas vêm e querem investir, deparem-se com os problemas da REN, reparam-se com os problemas na APA, na Agência Portuguesa do Ambiente, no ICNF, e esses projetos demoram sempre muito tempo. Quero referir que Marvão é 100% área protegida. Estamos a falar de um concelho que tem bastantes constrangimentos, mais as questões da cultura, das áreas de proteção especial da cultura em monumentos nacionais. Somos um concelho que estamos muito cintado e é muito difícil fazer crescer projetos, e os projetos temos que nos andar sempre a focar para trás e para diante para que as coisas apareçam. Eu acho que os indicadores que saíram agora da Prodata, até saíram há poucos dias indicadores da Prodata, que davam... nós estamos em média com aquilo que é o turismo do Alentejo. O turismo em Marvão cresceu nos últimos anos, há mais dormidas, as estadias em Marvão prolongam-se por mais dias, também fruto daquilo que têm sido os projetos de desenvolvimento cultural da Câmara Municipal. Acho que... É isso. É isso. Jorge, a mesma pergunta para si. Muito bem, agradeço a pergunta e quem ouve o Luís Vitorino até parece que é um candidato que chega agora à Câmara, porque há 20 anos entre a vice-presidência e a presidência que o Luís Vitorino está na equipa que faz parte do poder. Portanto, já houve mais do que tempo para identificar esses constrangimentos. Eu tenho o conhecimento deles todos também, tenho uma visão completamente diferente relativamente à área protegida do SNF. Vejo isso como uma oportunidade de desenvolvimento. É claro que os números nos preocupam. Nós, entre os censos de 2011 e nos censos de 2021, nós perdemos 1000 pessoas. É, de facto, uma perda enorme de população. Eu ia levantar esse tema também. E isso é uma questão que tem a ver com a questão que estava a ser referida do despovoamento. Relativamente ao despovoamento, que é um assunto que nos preocupa a todos no Concelho de Marvão, no orçamento de 2021, primeiro deste mandato, uma das medidas que o Sr. Presidente, com proposta, curiosamente, do PSD, do grupo municipal do PSD, que na altura apoiava o Luís Vitorino, dizer que fizeram uma proposta para ser criada uma comissão a nível do município para estudar as questões do despovoamento. E essa medida foi uma das medidas que levou a que o PS deixasse passar o orçamento, mas apesar dessa aparente preocupação, nada foi feito em termos dessa comissão. Essa comissão nunca funcionou e nunca existiu. E, de facto, os problemas para serem resolvidos em Marvão necessitam de ser estudados rapidamente e implementar as soluções no terreno. E isso é uma questão que a nós nos parece muito importante, que é a questão de não só atrair os turistas, mas depois garantir que quem vive em Marvão tem vida de qualidade. Também, certamente, porque os números são públicos, todos sabemos que, em termos do índice de poder de compra, o Concelho de Marvão, os habitantes de Marvão, têm o pior resultado, digo, do Distrito de Porto Alegre, e com 68, enquanto que o município sede de distrito tem 87, e isso significa também que o turista vem a Marvão, mas não tem condições para ali permanecer
em horas, em dias suficientes, para que haja um retorno económico que permita aos marvanenses viver melhor. Eu associava, para terminar, a questão do despovoamento à questão da necessidade absoluta da criação de emprego. Sem emprego não há desenvolvimento e não há pessoas que se fixem, porque as pessoas têm que ir atrás daquilo que lhes dá o dinheiro para viver. Muito bem. Luís, sobre a questão do turismo, disse de facto que havia mais dormidas, mais pessoas a visitar o Concelho de Marvão, mas nos dados do turismo de Portugal não é isso que indica. Pelo menos em 2024, em termos de dormidas, houve uma diminuição de 10,4% e em 2025, até junho, julho, também menos 14,7%. E relativamente aos hóspedes turistas, a mesma diminuição, em 2024, menos 13,8%. Eu disse que estava em linha com os números no Alentejo. Não, mas disse que tinha havido um aumento Houve das um aumento dormidas. em relação a 2021. Mas temos que comparar com o ano passado, não é? Estamos Porque houve um aumento, de facto, relativamente a outros anos, mas no ano passado houve uma quebra, como eu lhe estou a dizer, menos 10,4% nas dormidas e nos turistas menos 13,8%, e este ano vai pelo mesmo caminho. A que é que se deve esta quebra no turismo? É como lhe disse, o turismo é um setor que é volátil, é um setor que não se consegue controlar, não é? Apesar da Câmara Municipal tem desenvolvido promoção turística e nós temos uma política agressiva de marketing territorial, temos gastado bastante dinheiro em marketing territorial, temos hoje uma projeção da marca Marvão que nunca foi vista como agora, que nós estamos em Espanha, estamos... Marvão hoje é falado no mundo inteiro. Nós tivemos o Festival de Música, temos uma panóplia de espetáculos e de culturais, como o Festival de Música Internacional e outros, que têm uma projeção, especialmente esse tem uma projeção a nível mundial. Marvão é conhecido. Marvão tem uma qualidade ímpar. Nós temos feito obras, temos requalificado monumentos, temos hoje uma qualidade de vida completamente diferente. O turismo tem estas questões. Ora está alto, ora está abaixo. É uma coisa volátil. Nós, neste Mas momento... há concelhos em que há, de facto, um aumento constante com o passar dos anos. Se formos a ver Marvão, Castelo de Vide e Porto Alegre, os três concelhos, no distrito de Porto Alegre são eles que dominam o setor do turismo. E são eles que são um dos... Portanto, atribui esta diminuição à volatilidade? À volatilidade. Não há outra hipótese. Que explicação é que temos? É porque um ano as pessoas vêm mais. As condições são as mesmas em Marvão, nada mudou. Nós hoje temos mais empreendimentos, estão a aparecer novos projetos, por isso acho que o turismo e temos que referir que o turismo de Marvão não é o turismo, é um turismo de classe média alta. Nós estamos a falar do perfil de visita a Marvão, não é o perfil do turista do pé descalço. Quem vem a Marvão é um turista com qualidade e que quando nós temos preços muito acima da média também aqui à volta. Mas não há lugar também para o turista de pé descalço? Mas o turista do pé descalço não vende tanto a Marvão como vinha há uns anos. Os preços em Marvão são hoje muito mais elevados do que há uns anos. A qualidade está requalificada. Marvão tem hoje uma oferta muito específica e muito boa. Deixa-me ouvir também aqui a perspectiva do Jorge sobre esta diminuição do turismo. A questão relativamente ao turismo, nós sabemos que o turismo é volátil, mas o que é certo é que os grandes projetos culturais e os grandes eventos que podem atrair turistas a Marvão, à exceção da Feira de Castanha, que é uma feira que existe há muitos anos, que acontece em novembro, todos os outros eventos que existem são de iniciativas cidadãs. É claro que a Câmara apoia, era o que mais faltava, a Câmara não apoiar, mas como dizia o Luís Vitorino está tudo na mesma. E o nosso projeto é um projeto em que nós garantimos, primeiro, que haja uma oferta integrada daquilo que são os eventos que vão acontecer em Marvão e daquilo que é o património de Marvão e daquilo que é a cultura e que é a gastronomia de Marvão. E isso consegue-se, por exemplo, de diversas formas. No que se respeita à divulgação e essa história do marketing agressivo, eu permito-me de discordar respeitosamente, sendo que todas as vezes que vamos a algum lado e que o município vai a algum lado para promover Marvão, isso é importante, mas depois não podemos vir aqui falar do Festival Nacional de Música de Marvão e decidir ir à Feira de Madrid falar sobre o Marvão e não levar um panfleto sobre o Festival de Música de Marvão. Parece que o Festival de Música de Marvão, depois nos sítios em que podíamos ir buscar turistas para esses eventos, não existe. Connosco, o que vai acontecer
a seguir às eleições de 12 de outubro é a recuperação da agenda cultural, para não termos o risco de haver atropelo de eventos, a promoção dos eventos, que são os eventos âncora. Já se falou do Festival Nacional de Música de Marvão, o Festival de Cinema Periferias. Achamos que há lugar para um grande festival sobre a temática medieval e romana, atendendo a termos a cidade da Amaia e a termos uma fundação muito ativa e que está todos os verões. E agora, por este verão, decorreu mais um campo arqueológico e estamos a descobrir novas coisas da cidade da Maia. E o que temos de criar é uma comunicação integrada que permita que as pessoas venham todo o ano a Marvão. E, com isso, podemos combater a volatilidade do turismo geral e garantir aquilo que é a necessidade que temos de ter os turistas todo o ano em Marvão. E o que é que propõe para fazer isso? O que proponho para fazer isso é, primeiro, como já disse, o regresso da agenda cultural. Depois há uma situação que nós temos pensado, que é criar um conselho consultivo com todos os operadores turísticos da área da restauração, da hotelaria e da área cultural que estão a operar no município, para, com eles, arranjarmos soluções que permitam que haja uma oferta integrada. E aí sim que depois, quando nós façamos uma promoção daquilo que é a oferta de Marvão na área turística, o façamos de uma forma não só integrada, como de facto poderosa e que tenha equilíbrio sobre aquilo que são os eventos que existem ao longo do ano em Marvão. Luís, foi à Feira de Madrid e não levou panfletos sobre o Festival de Música de Marvão? Nem me recordo disso, mas em princípio deve ter levado, porque a comunicação da Câmara Municipal funciona bem e temos uma boa comunicação. A comunicação da Câmara é uma comunicação que é bastante boa e provavelmente levaram isso. Não estou aqui para debater se levaram o panfleto, se não levarem o panfleto. Acho que era o que me faltava mais como Presidente da Câmara. Está preocupado se levem o panfleto ou não. Há uma máquina na Câmara que funciona por si só e que não é questão de estar preocupado ou não, é uma questão de responder mas também a uma coisa que é levantada sobre a promoção do Festival de Música. Também lhe dizer que, já agora que falaram na questão da Amaia, a Amaia e o Conselho também têm a questão do Amaia Festum. O Amaia Festum, nós também temos no nosso programa essa questão de fazer um festival romano e reativar isso, como também temos no nosso programa fazer mais um evento em Marvão e dar-lhe uma nova roupagem ao 8 de setembro e dar uma dignidade ao feriado municipal, que pode ser aproveitado num fim de época para potenciar o turismo em Marvão, que este ano era para ter sido, este ano já lançado o programa, mas como estávamos em cima das eleições já não foi adjudicado, por motivos de coerência e também para não estarmos aqui em cima de eleições a lançar programas já que estamos no fim de ciclo. Se ganharmos o festival, o 8 de setembro terá uma nova dignidade e um novo formato para atrair também visitantes. Vamos mudar de tema e vamos falar sobre a questão dos incêndios e também do Parque Natural da Serra de São Mamede. É de facto um local que tem sempre um risco elevado e até extremo de incêndio muitas vezes. No passado já se sofreu com isso e, portanto, há obviamente necessidades de prevenção, de vigilância também nesse Parque Natural. Luís, o que é que a Câmara fez nos últimos anos e quer fazer, pergunto-lhe, para tentar de alguma forma prevenir ocorrências mais graves? A Câmara tem feito os trabalhos que estão propostos no Plano de Defesa da Floresta contra Incêndios, aquilo que é possível fazer, que são as questões dos mosaicos florestais, a rede de defesa da floresta contra incêndios, a secundária, porque a primária é da responsabilidade do ICNF. Tivemos projetos de limpeza florestal e de criação de mosaicos, fizeram-se os depósitos de pontos de água novos no território. Temos apoiado os bombeiros, porque os bombeiros são o principal pilar nessa questão também da defesa da floresta contra incêndios. Temos uma equipa de sapadores, temos feito divulgação e promoção para campanhas de sensibilização para o uso do fogo, para não usar o fogo nestas alturas complicadas. Temos promovido, junto das escolas e do Instituto da Juventude, o programa das florestas para os jovens, para a vigilância. E depois, mais tarde, tivemos aqui agora um grande impulso, que foi a aquisição, em parceria com a Comunidade Intermunicipal, a colocação das câmaras municipais, das câmaras de videovigilância no território.
O território ainda tem problemas, no entanto, também Problemas, Luís? Tem problemas na questão da propriedade. A propriedade é muito fragmentada. É difícil identificar. É difícil identificar proprietários, não se sabe. E depois é toda esta conjuntura de um abandono, que há bocado estávamos a falar que não há pessoas no território, também falta aqui os problemas que nós fomos a falar em 2010 ou em 2015, nós teríamos um efetivo de 3 ou 4 mil pequenos ruminantes no Concelho de Marvão ainda, e hoje estaremos reduzidos a menos de 1000. Isso faz uma diferença. Isso faz uma grande diferença. Ao comerem, limpam o terreno. Limpam o terreno. Tudo isto é importante, tudo isto é fator de que mas nós estamos atentos e ainda há poucos dias, fizemos uma associação das 4 câmaras municipais do Parque Natural e estamos a preparar-nos um contrato de programa com o ICNF para as questões da defesa da floresta contra incêndios. Como houve incêndios e é um território vulnerável, o ICNF está disponível a fazer um contrato de programa para as 4 câmaras municipais, em que cada um vai tomar conta da sua parte para fazer a rede primária, a rede secundária, mosaicos florestais e combate das invasoras. Jorge Marques, pode fazer-se mais, apesar de ser um assunto tão complexo? É um assunto complexo e é um assunto que nos preocupa, obviamente, a todos. O Concelho de Marvão está num parque natural, tem uma mancha florestal importante. Curiosamente, nós no nosso programa temos uma medida a propósito disto, uma coisa que foi esquecida e que é da responsabilidade exclusiva do município. Porque quando estamos a falar das câmaras de videovigilância que foram instaladas e bem, é um projeto da Comunidade Intermunicipal. Quando falamos dos projetos que são partilhados com o ICNF e os contratos de programa são importantes que existem, as parcerias com os outros municípios vizinhos são muito importantes, mas obviamente que não são da responsabilidade exclusiva do município de Marvão. Mas, por exemplo, nós olhamos para outros concelhos com uma realidade florestal como a nossa do Alto Alentejo, em que não há aldeia nenhuma, não há lugar nenhum em que não tenha implementado o projeto Aldeias Seguras. Em Marvão, no Concelho de Marvão, esse projeto é praticamente inexistente. E esse projeto é um projeto que garante às populações que, em caso de incêndio, estão seguras, que podem sobreviver e que podem preservar a sua vida. É claro que depois... Qual é a sua ideia de plano de aldeia segura? Estava a dizer que está no seu programa. Sim, a ideia do plano de aldeia segura é reativar o programa da aldeia segura, que é um programa em que é identificado uma pessoa que está nessa comunidade, que fica como oficial desse programa, chamemos-lhe assim, e previamente são estudados e são treinadas com a população, porque é a população idosa e é importante que sintam essa segurança, que possam, em caso de incêndio, recolher a um sítio da povoação ou dos lugares que seja seguro, em que não haja risco de serem apanhados pelo incêndio e que possam aí aguardar que seja feito o socorro. Esse programa depois não faz parte desse programa Aldeia Segura propriamente dita, mas faz parte do nosso programa eleitoral uma outra questão que tem a ver com a necessidade de dotar as comunidades de algum equipamento que permita alguma resposta em casos em que se trata de ocorrências de pequena dimensão e que o facto... Eu fui bombeiro quase 30 anos e eu lembro-me da minha primeira instrução sobre incêndios florestais, que quem estava a dar, um saudoso amigo, dizia que os incêndios ao início se apagam todos com um copo de água. E ao fim de 10 minutos com um balde e ao fim de 1 hora com uma panóplia de equipamentos de várias forças. E o que nós queremos é que a resposta seja junto às comunidades, mas que as comunidades estejam seguras. E isso é feito através desse programa, que é um programa que existe, que está implementado em muitos concelhos e que tem muito bons resultados. Mas em Marvão não está aplicado? Em Marvão não está aplicado. Falou-se nisso há uns anos. Houve ainda uma aldeia, a aldeia dos Galegos, em que se falou que esse programa ia ser implementado, mas o Concelho de Marvão, como certamente saberá, e como eu e o Luís sabemos, é um concelho extremamente disperso, cheio de aldeias e de lugares. E muitos deles estão em plena mancha florestal e em pleno território rural. E é muito importante que essas pessoas tenham da parte dos municípios e das freguesias, quem é que ele está mais próximo, uma resposta que os integre na resposta e na sua própria proteção. Mais do que a proteção da floresta, temos que pensar primeiro na proteção das pessoas. E este programa das aldeias seguras garante que essa resposta de proteção das populações é feita. Luís Vitorino. Eu tenho que dizer o contrário. Nós temos o programa implementado, as aldeias seguras, temos em Escusa e em Galegos. É oficiais de ligação, o coordenador, o rapaz que trabalha na Proteção Civil,
têm isso identificado, há plantas, há sítios quando houver alguma situação de uma ocorrência, sabem para onde é que se tem que deslocar, estão assinalados, estão placas assinaladas das situações, mas também dizer que as juntas de freguesia têm esses equipamentos e esses kits os kits de primeira intervenção que foram apoiados, alguns pela Câmara, outros pelo alguns fundos, que têm carrinhas com a primeira intervenção e que sei que nos bombeiros têm dado formação aos funcionários que a Câmara Municipal tem alocado nas juntas de freguesia para fazerem primeira intervenção, quando assim é possível. Acho que esta questão de proximidade o Conselho de Marvão tem uma particularidade, é muito esperto e não tem uma centralidade. Os bombeiros ficam... Prova disso também é a densidade os bombeiros ficam numa ponta do Conselho. Há sempre esta fragilidade. Nós temos também essa situação assinalada, a questão dos sapadores, e também temos, se formos novamente do Governo, a questão de criar uma brigada de sapadores, duas, e com apoios de equipamentos pesados para resolver... É uma das medidas que tem aqui, é equipas de prevenção de incêndios. Para resolver alguns problemas que temos, de caminhos e outras situações. Esta questão do trabalho da Proteção Civil é um trabalho que tem que ser feito em rede e tem que haver uma disponibilidade total de quem esteja na Câmara. Se me permite, ainda em relação a este assunto, e sentar a querer focar-me no passado, mas a focar no futuro, mas eu não posso deixar de dizer uma coisa, que é, eu peço ao Luís Vitorino para dizer este ano quantas reuniões do projeto Aldeias Seguras houve no Conselho de Marvão. Quantas houve? Diga quantas houve este ano. Estamos no fim do verão, portanto, se o projeto está implementado, diga quantas reuniões houve. Não sabe a resposta, mas eu sei. Este ano não houve nenhuma reunião, nem na Escusa, nem nos Galegos, sobre esse assunto. Mas não pode dizer que o programa não esteja implementado. Porque o programa, para estar implementado, tem de estar com as pessoas, tem que existir. Os programas e as medidas que se tomam nas comunidades, não basta anunciá-las para dizer que estão feitas. Para existirem, de facto, têm que envolver as populações e têm que, todos os anos, treinar. Eu não quero dar exemplos de outros municípios, para não pensarem que estou a falar de municípios de uma outra área política, mas garanto-vos que no distrito de Porto Alegre há municípios que têm o programa implementado há muitos anos e que todos os anos vão às aldeias e fazem treinos com a população, fazem sessões de sensibilização com a população para garantir que, quando chega o verão, que essa resposta que é garantida e que as pessoas ainda se recordam daquilo que foi combinado quando o programa foi implementado. Luís, porquê é que não houve essas reuniões nessas duas aldeias? As pessoas já estão formatadas para essa situação. As pessoas sabem perfeitamente bem quando os presidentes de junta as juntas de freguesia estão próximos das populações e sabem que o programa sabem a mecânica do programa. Nós, graças a Deus, nunca foi preciso testar o programa. Está a perceber? Mas não sabe o dia da manhã. Não sabemos o dia da manhã. Nós, graças a Deus, nunca então, foi preciso. de que vale ter um plano se depois não se reúne com as pessoas para nem que seja atualizá-las? O programa está ativo. Estão lá os placares, tem toda a situação. Mas as pessoas não se esquecem do que têm de fazer? Eu acho que não podem ser todos os anos andarmos nestas questões. As juntas de freguesia não podem porque e a proximidade. Nós temos, neste momento, um serviço de proteção civil que está a funcionar e que coordena estas situações e que vai passando e vai falando. Com o diálogo, esses programas têm um oficial de ligação que tem a situação e que sabe se o dia que houver a ocorrência, toca o sino da igreja a rebate e reúne as pessoas e as coisas funcionam. Não é? Mas pode chegar-se a uma situação em que o sino toca e as pessoas nem sabem porque é que está a tocar, ou não? Não, sabem. Não vamos entrar num coisa, são meios muito pequenos, dá uma grande proximidade com as pessoas, em que o Presidente da Câmara e o Presidente da Junta conhece as pessoas pelo nome, porque nós estamos nesta fase em que conhecemos as pessoas pelo nome, claro. já sabemos. As situações, quando há uma questão e quando falta alguma questão na comunidade, as pessoas dão logo o alerta noutras situações, porque a Proteção Civil não é só incêndios, a Proteção Civil também tem outras áreas. Nós, de vez em quando, temos desaparecimentos de idosos e as coisas funcionam, encontram-se e temos outras situações. Acho que esse problema... que o Jorge está a levantar, ele tem informação e eu também percebi que não houve reuniões, mas os serviços de proteção civil vão passando e vão falando com as comunidades. Isso não é desvalorizar um bocadinho, Luís? Não é desvalorizar. Nós estamos num concelho em que a área ardida é muito baixa, tem havido um bom trabalho feito pelos técnicos do município,
que falam com as pessoas e dão formação e ajudam estas situações das queimadas e não haver grandes problemas. Ainda há bocado vínhamos para aqui e estava a haver um incêndio e a situação já está resolvida. Eu não quero alongar-me neste assunto, acho que temos coisas tão importantes para falar sobre Marvão, mas isto é um assunto importante para a população de Marvão. Eu peço desculpa, mas insistir e não quero abordar o assunto pela negativa. O programa Aldeias Seguras, como outros programas na área da prevenção de acidentes e de incêndios, não se resume a como andar de bicicleta, faz depois de saber, já se sabe. A necessidade do treino e da simulação é absolutamente essencial e é por isso que os conselhos que levam esse projeto a sério todos os anos reúnem com as populações e com os oficiais de ligação das aldeias onde tem o programa implementado e não se metem a dizer que tem o programa implementado há X anos e que já não fazem nada. Isso não é possível, não funciona assim. Porque, de facto, numa situação de emergência, apesar da população sermos poucos, de nos conhecermos todos, nós temos de ter treinado para garantir que a solução que surge é uma solução que as pessoas treinaram para garantir a sua própria segurança. Não estamos aqui a tratar de um assunto que seja de sumenos, é um assunto que fala da segurança das pessoas. Há um aspecto que me parece importante e que o Luís Vitorino referiu, e que é o aspecto que nós também temos no nosso programa eleitoral, que é um concelho como Marvão, para além da Brigada de Sapadores precisa de uma segunda Brigada de Sapadores, porque os bombeiros têm uma panóplia de atividades, para além dos incêndios florestais, dos incêndios rurais, tem o socorro pré-hospitalar, tem o transporte de doentes, tem os incêndios urbanos, tem os encarceramentos, e se nós tivéssemos uma segunda equipa de sapadores que pudesse criar uma brigada numa realidade como a nossa, é possível. Eu sei que há disponibilidade do ICNF para a constituição dessas brigadas. Portanto, nós temos isso no programa e estamos convencidos que no primeiro ano em que nós estivermos na Câmara Municipal vai ser possível fazer isso porque existe essa disponibilidade também das instituições. Eu ainda só queria referir, para fechar esse assunto da questão, nós somos dos poucos concelhos que aderimos ao condomínio de aldeias. Nós candidatamos o condomínio de aldeias e tivemos aprovado e fizemos intervenções no condomínio de aldeias em 2 aldeias para fazer a contenção daquilo, sobrepor-nos aos proprietários. Aquilo que os proprietários não limparam, nós limpamos as faixas em redor dos aglomerados urbanos. Por isso, acho que estamos despertados para essa situação e acho que durante esses 4 anos as coisas a nível dos incêndios correram bem. Muito bem, vamos avançar de tema. Jorge, uma das suas prioridades tem a ver com os serviços públicos e a habitação. O Jorge Marques defende uma aceleração, vamos dizer assim, da estratégia local de habitação, focado sobretudo no centro histórico e nas aldeias com rendas justas. O que é que se propõe a fazer? Como sabe, existe uma estratégia de habitação que é uma estratégia nacional, com fundos a 100% e que o município já está a implementar. O que nós achamos é que o município de Marvão, com a necessidade que tem de fixar pessoas... Deixa-me só já agora acrescentar no nível de dados que nessa estratégia local de habitação que foi atualizada em 2023 tem um investimento previsto de mais ou menos 2 milhões de euros, se não estou em erro. Exatamente, financiado a 100%. Sim, sim. É o programa Primeiro Direito, não é? O programa Primeiro Direito não é nada, não. Não é o Primeiro Direito. É com fundos do PRR. É fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, exatamente. É fundos do PRR. E é por isso que o financiamento é 100%. Mas dizia eu que, para além desse projeto, que é um projeto que está no terreno e que nós acompanhamos e que na Assembleia Municipal criámos condições para que todas as medidas que tivessem a ver com essa estratégia pudessem passar, porque eu sou Presidente da Assembleia Municipal e tenho, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, procurado ter uma atitude de algum equilíbrio. O Luís Vitorino foi eleito pelo PSD-CDS, eu fui eleito pelo PS, é um equilíbrio que é sempre difícil e nós na Assembleia temos procurado, nas questões essenciais, que haja consenso, porque é o benefício da população que está em causa. E, nesse sentido, nós aprovámos as medidas que tinham a ver com a estratégia de habitação e com o financiamento do PRR para o município tratar dos aspectos administrativos e burocráticos que tinha para tratar. Mas dizia eu, para voltar à questão que me colocou, que o que está aqui em causa é nós irmos às habitações que estão fechadas, às habitações que estão devolutas e promovermos junto dos proprietários, primeiro uma sensibilização para ver se estão disponíveis para recuperar as suas casas e colocar no mercado ou da compra de habitação ou do arrendamento. E isso é uma primeira fase. Isso não tem sido feito? Isso não tem sido feito de forma sistemática, não existe nenhum programa para isso. Pontualmente poderá ser feito. Agora, de forma sistemática, haver um programa municipal nesse sentido, isso não está a ser feito. Está a ser feito o que tem a ver com o programa do PRR. Mas nós achamos que,
que achamos que nesta estratégia de contacto dos proprietários há uma oportunidade para se sensibilizar um conjunto de proprietários para se colocar no mercado de arrendamento um conjunto de habitações. Porque, apesar de estarmos despovoados, de sermos um concelho com poucas pessoas, o arrendamento não é fácil no concelho de Marvão. O arrendamento está em cerca de 30 euros, entre os 30 e os 35 euros o metro quadrado, o que dá rendas numa casa de 100 metros quadrados dos 380 a 400 euros, e é difícil. E nós, para termos os casais jovens a fixar-se em Marvão, nós temos também que garantir que eles têm habitação. E consideramos que com essa estratégia de junto dos proprietários, procurarmos que sejam colocadas no mercado do arrendamento mais habitações, que é uma boa estratégia. Depois há uma segunda fase. Há uma segunda fase que passa, não havendo vontade dos proprietários, o município terá que ter aí uma intervenção. É uma intervenção que não é uma intervenção rápida, porque tem alguns aspectos da área judicial que terão de ser tratados, mas se houver casas que estão a pôr em perigo a via pública, que já foram contactados os proprietários para recuperar e não recuperam, o município tem obrigação, de uma forma sistemática e não pontualmente, de intervir na recuperação dessas casas e depois, se não for ressarcido, obviamente, colocar essas casas no mercado da habitação, quer com a venda, quer com o arrendamento. Luís Vitorino, para a habitação, sei que obviamente defende a execução da atual estratégia local de habitação, com essa reabilitação e também rendas acessíveis. O Jorge levantou aqui esta questão das casas devolutas. Pergunto-lhe se de facto consegue concordar aqui com o Jorge ou se esse trabalho tem sido feito. Acho que a solução da habitação não passa só por aí. O problema da habitação é mais estruturante que isso. Apesar de nós temos neste momento a estratégia de habitação, a primeira fase está adjudicada, está toda em curso, saíram 26 casas, compramos à volta de 12 casas dessas devolutas, que vão aparecendo a preços. Também temos que comprar dentro daquilo que é o preço, temos que mandar avaliar, isso tem aqui requisitos. Às vezes somos capazes de fazer negócio, outras vezes não somos capazes de fazer negócio com o proprietário. E essa fase é uma situação. O outro problema, da questão do combate à especulação de rendas, as rendas em Marvão são altas. Nós nisso temos, a Câmara Municipal tem ativos que são loteamentos que estão em Santo António das Areias, em São Salvador da Amanha e na Beirã, e nestes nós já mandamos fazer projeto, nós já temos projeto feito, tínhamos sido prévios, já temos os projetos preparados para quem ficar no Governo da Câmara pode avançar para a construção à volta de 27, 28 moradias, uns em blocos, outros em moradias em banda, em São Salvador da Amanha e em Santo António das Areias. Na Beirã também estamos a avançar com o infraestruturamento de um loteamento para a construção de habitação geminada com essas novas tecnologias da construção modular para baixar os preços. E também temos a perspectiva de, em Porto de Espada, também, se formos o Governo, também fazermos habitação. Porque passa por aí o arrendamento acessível a jovens, porque de outra forma não se é capaz de combater, porque a reabilitação está muito cara também. Temos que perceber que o metro quadrado de reabilitação neste momento anda na casa dos 1.500 euros. Qualquer moradia, qualquer casa que se manda reabilitar, o preço é muito elevado. Por isso, e nós temos essas situações, iríamos avançar gradualmente por fases para resolver problemas e isso iria dar aqui uma alavancagem também na perspectiva, mesmo que as pessoas vão se fixar onde vai haver habitação barata e com rendas acessíveis, mesmo que o trabalho não seja em Marvão, seja em Porto Alegre, na capital do distrito, as pessoas andam a arrendar a casa e onde viver. E que incentivos dá a Câmara atualmente, por exemplo, nessa questão dos jovens? Nós não temos um pacote de incentivos para a habitação. Nós temos um parque habitacional na Câmara Municipal que tem rendas acessíveis, que estão tipificadas pelo Regulamento Municipal de Habitação, é X por cada assoalhada e que neste momento temos as nossas habitações todas completas. Estamos a reabilitar em Marvão uma para lhe dar dignidade, porque nós estamos a falar de moradias antigas que têm sido evoluído para as condições de hoje.
Bem, quer acrescentar mais alguma coisa à questão da habitação? Sim, quero acrescentar relativamente à habitação e aos incentivos para os jovens, que bem referiu, as juntas de freguesia, as juntas de freguesia são 4 no Conselho de Marvão, são 3 governadas por executivos do PS e uma por um executivo eleito pelo PSD-CDS. Mas as 4 têm um programa de um cheque-prenda a quando na totalidade. Nós o que achamos é que, em termos de incentivos, para além desse cheque-prenda, que as juntas já fazem e fazem bem, e estão a fazer também o trabalho delas, é muito importante que o município crie condições preferenciais para que os jovens, especialmente os jovens com filhos ou que queiram ter filhos, possam fixar-se em Marvão, se fixem em Marvão com facilidade. E isso passa por um programa de incentivos que tem a ver quer com o acesso às vagas no pré-escolar, quer das vagas da escola. Dar prioridade aos jovens, portanto. Quer também numa questão que também está no nosso programa e que tem a ver com as questões da mobilidade. Aliás, nós anunciámos essa medida, se a memória não me falha, foi a primeira medida que nós anunciámos a seguir a termos apresentado a nossa candidatura, que é a necessidade absoluta. E é obviamente que, e nisso estamos certamente de acordo, isto não pode ser resolvido só para o município de Marvão, tem que ser resolvido com a comunidade intermunicipal, que também tem um projeto nessa área. Nós temos que criar um projeto estruturado de mobilidade no Conselho de Marvão, que sirva aos idosos que precisam de deslocar aos serviços públicos ou para suprir as suas necessidades dentro e fora do Conselho, mas também que permita aos jovens... Mas ainda sobre a habitação. Sim, relativamente à habitação, dizer que... Só para concluir, por favor. Só para concluir, porque isto tem a ver com, tem a ver com a habitação e com os jovens. Esse projeto da mobilidade também tem a ver com o facto de nós, ao criarmos habitação, temos que criar um projeto que permita a mobilidade dos jovens que não fiquem dependentes do automóvel, porque... para além de, em termos ambientais, isto ser muito mais custoso e nos afetar a todos, se os combustíveis estão caros, os carros também estão caros, e se nós tivermos um projeto de mobilidade que permita que as pessoas se desloquem para os sítios onde têm emprego e quando não vêm emprego em Marvão, isso também é um incentivo que a Câmara oferece para a sua fixação no município. Vamos à saúde. Relativamente à saúde em Marvão, há obviamente também uma carência de profissionais, há também horários limitados e tem havido também várias, críticas e também apelos para que as coisas mudem. Jorge defende uma saúde de proximidade com alojamento e incentivos para fixar os médicos e até um transporte a pedido para consultas. Como é que se propõe a fazer isto? É muito fácil. O transporte a pedido já existe de forma pontual, feito pelas juntas de freguesia, mas é fácil estruturar um serviço em que as pessoas programam a sua ida ao médico, à farmácia, então, mas está a defender aquilo que já existe, é isso? Não, estou a defender que isso existe de forma pontual, não estruturada. E, portanto, quer aumentar a frequência? Para além de aumentar a frequência, quer fazer uma coisa, quer que seja acessível a todos, que não fique na dependência da pessoa ter que pedir ao Presidente da Câmara ou ao Presidente da Junta porque precisa de transporte para isto e para aquilo. É as pessoas dizerem que tem este sistema disponível, os horários são estes e com base nestes horários. E depois, em casos específicos de uma necessidade manifesta por uma centro de atendimento que vamos criar no município para esse efeito e para outros, que as pessoas possam dizer que precisam de transporte para aquele efeito e se possam deslocar ao seu médico de família ou à farmácia. E que incentivos quer dar aos médicos? Os incentivos que temos de dar aos médicos têm que ser em conjunto com a Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo. Porque, como sabem, apesar de eu considerar que os municípios temos aí um papel fundamental, é claro que essa responsabilidade é uma responsabilidade primeira da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo. Os incentivos podem passar por várias coisas. Algumas delas já se fazem, outras podem fazer-se que ainda não se estão a fazer. Primeiro, uma que já se faz é a cedência de habitação. Outra é garantir que os médicos que se fixam em Marvão têm acesso a uma bolsa para continuar os seus estudos. Pode haver um médico que queira fazer o doutoramento. Há municípios, eu sei, que dão um subsídio para a fixação dos médicos. Um incentivo. É um incentivo. Um suplemento ao ordenado. Um suplemento ao ordenado. Esse suplemento ao ordenado não é uma coisa que esteja fora dos nossos planos, mas neste momento não está dentro daquilo que nós temos previsto. O que nós temos previsto é, para além da habitação, a proposta do incentivo que permita que aquele médico possa continuar a estudar. Mas porquê é que não quer dar esse incentivo? Não é uma questão de não querer dar esse incentivo. Ou porquê é que não o prioriza, vamos dizer assim? A questão é muito simples. A responsabilidade pelos incentivos
para a fixação do pessoal médico. Tem que partir do Governo Central. Tem que partir do Governo Central. E eu acho que os municípios, muitas vezes, entram em caem na tentação de, para resolver um problema das suas populações, se substituir ao Governo Central. Eu só o farei se perceber que outras medidas não resultam. Mas eu vou perceber isso logo no primeiro ano, porque ou resultam ou não resultam. Já agora sobre a saúde... Para concluir, por favor, Jorge. Para concluir, muito rapidamente, dizer uma outra coisa. Eu sou da área da saúde e há um problema da área da saúde que nós conhecemos e que está por resolver em Marvão e que estou convencido que quando nós estivemos na Câmara Municipal... O Jorge é um homem de várias coisas. É bombeiro, é da área da saúde, é político... Não, eu não entendo a política como profissão. Eu estou bem na minha profissão. Entendo a política para servir. Eu entendo a política para servir. Qual é a área de saúde já agora? Eu sou enfermeiro, trabalho no Hospital de Porto Alegre, sou responsável pela viatura médica de emergência e reanimação de Porto Alegre, no que diz respeito aos enfermeiros. Conhece bem a realidade? Conheço bem a realidade. E há uma questão relativamente aos cuidados de saúde primários que falta resolver em Marvão e que nós vamos ter que resolver e que eu estou convencido que vamos ter a unanimidade das forças políticas a conjugar-se para podermos resolver, que é o único centro de saúde que não funciona aos fins de semana e que as pessoas têm que se deslocar ao Conselho Vizinho de Castelvide para terem uma chamada consulta de recurso, é o Conselho de Marvão. Em todos os outros conselhos arranjaram parcerias entre dois conselhos, fazem uns fins de semana de um lado, uns fins de semana do outro, atendendo à população que se tem e consegue-se resolver esse problema. Em Marvão, não. Em Marvão, as pessoas têm que se deslocar. Sim, em Marvão, as pessoas têm que se deslocar. Já há aqui uma desvantagem de tempo em relação ao Luís. Não quero ter que o Luís tenha nenhuma desvantagem de tempo. Luís, não lhe faço pergunta precisamente para agora ter tempo de responder a isto sobre a saúde. Até porque ouvimos aqui alguns elogios a algo que a Câmara tem feito na A Câmara Municipal tem a função de defender os marvanenses. E a questão da saúde, temos trabalhado com o LIS, do Alto Alentejo, sempre aquilo em conjunto com eles, de acordo com as necessidades que eles nos vão solicitando. Estamos aqui a falar da questão da médica que lhe demos casa, lhe demos um apartamento e para ela se estabilizar em Marvão. Eu não sou da área da saúde, não posso estar aqui a argumentar essas questões, mas fui sempre sensível às questões da saúde, naquilo que era possível ajudar. Quando foi preciso a Câmara Municipal dar um terreno para a construção da nova extensão de saúde São Salvador Aranha, a Câmara disponibilizou-se e conseguiu-se fazer consensos no município, na gestão, para que aparecessem esses investimentos. Fizeram-se investimentos no âmbito do PRR, dos fundos comunitários, andou a correr tudo bem. Essa questão que frisou da abertura do centro de saúde aos fins de semana é uma batalha antiga. É uma batalha antiga que tem sido travada pelos vários governos que têm estado na Câmara. Eu, como já lá estou há alguns anos, como Presidente e como Vereador, lembro que isto foi sempre um dos anseios. Nós é quase que vamos nos esquecendo às vezes disso, porque nunca fomos atendidos. Nunca fomos atendidos. O Sr. Enfermeiro fez parte dos Conselhos de Administração, também nessa altura a gente reclamou, também não fomos atendidos. É uma situação na altura argumentavam que não havia condições físicas em Marvão ainda houve uma experiência para nos taparem os olhos o Sol Caponeira, que abriram um centro de saúde ao fim de semana para dizer que as pessoas não iam a Marvão ao centro de saúde. Não era nenhuma novidade, toda a gente sabe que as pessoas não sobem lá acima para ir à saúde. Vão mais facilmente diretos a Porto Alegre do que vão ao centro de saúde a Marvão. Agora, a ambição era abrirmos a extensão de saúde, eu também já frisei isso várias vezes com o novo administrador do hospital, que devíamos de abrir a extensão de saúde aos fins de semana e voltar à situação. Eu acho que tudo o que me indicaram que no próximo, quem tiver no próximo, é uma das coisas que há abertura para que essa situação venha a realizar-se. Por isso eu espero que para os marvanenses, mesmo para a resposta, mesmo para a questão do turismo, porque nós ao fim de semana temos muita afluência turística e às vezes há situações na piscina. Nós também nessa questão pusemos também agora um equipamento novo, um top 10, coisa de emergência, para quando há alguém que... Se houver alguma ocorrência, disparem a boia e aquilo aciona uma coisa. Temos esta situação. Porque também, nós, como estamos vindo a falar, as situações da VMER e da coisa, nós estamos a 30 minutos de Porto Alegre, as coisas acontecem. Nós também temos que saber, perfeito, nós nos dias de hoje, e somos autarcas, estamos cá,
também sabemos que não podemos ter um doente, um médico para cada aldeia. As coisas têm que ser, como na proteção civil, as coisas penso que têm que ser trabalhar em rede e haver aqui um mecanismo, mas quem trabalha na área da saúde e coisas desenvolverá estas situações. O município compete-lhe, neste caso a Câmara Municipal de Marvão não tem competências na área da saúde, tem só as questões de facilitar... E é isso, não tem competências, mas pode facilitar aqui a fixação dos médicos. Facilitar a ficção e estamos sempre disponíveis para ajudar. 30 segundos para responder, Jorge. Só para dizer que o argumento para não haver médico aos fins de semana em Marvão é que não havia instalações capazes. De facto, no período em que eu passei para o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, essas instalações foram construídas, foram abertas há muito pouco tempo e agora falta, havendo já instalações, falta esse desígnio de termos a abertura aos fins de semana, como acontece em todos os outros municípios do Alto Alentejo. Bem, Jorge, primeira medida... Luís Vitorino. Já chamaram coisas qual é a primeira medida que vai tomar se for reeleito Presidente da Câmara Municipal de Marvão? Olha, se for reeleito Presidente da Câmara Municipal de Marvão, vou continuar com o meu projeto. Não posso dizer, tenho obras em curso. Neste momento nós temos a Cooperativa do Porto de Espada, que é um desígnio que tínhamos desde o princípio deste mandato, requalificar a fileira da castanha, que é muito importante a questão dos castanheiros. É uma fileira importante, é uma imagem de marca para Marvão, é uma das coisas que temos muito empenho que elas sejam feitas. Temos a Sociedade da Portagem, temos a questão do património, a candidatura de património a Marvão, que tem que ser impulsionada e continuar a focar nisto, porque estamos na reta final. Portanto, a continuidade. É a continuidade. Muito bem. Agora sim, Jorge, podia-lhe chamar Luís também. Não, estou a brincar. A primeira medida que vai tomar se for eleito Presidente da Câmara Municipal. Quanto tempo tenho? Tem 1 minuto. 1 minuto, então vamos Mas é só uma medida. Ok, não é uma medida concreta, mas eu quero explicar. Visível. É muito fácil. Nós, em Marvão, temos um índice de dependência, que é o número de pessoas em cada 100 que precisam de ajuda, muito superior à média nacional. A média nacional é de 44, qualquer coisa, e a de Marvão chega quase aos 78. Os nossos idosos têm reformas baixas e são muito dependentes. Nós, nos primeiros 100 dias, uma das medidas que vamos tomar, entre muitas outras que são necessárias e urgentes, é a implementação de um complemento solidário para idosos, que foi uma medida que já anunciámos do nosso programa e que queremos que seja implementada logo no início do mandato. Porque connosco, Marvão está acima de tudo e connosco a mudança é uma mudança segura. Muito bem. Luís Vitorino, Jorge Marques, muito obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite. Nós. Fica aqui mais um debate, neste caso do Conselho de Marvão. Vamos continuar em direção às eleições autárquicas no dia 12 de outubro, ouvir o que se passa no seu Conselho. Fique connosco, estamos a contar Portugal.